O melhor CDB com liquidez diária não é necessariamente o que paga mais. Quer uma prova? Olha só, nessa configuração aqui, o BMG, que paga 107% do CDI, está aqui em apenas quinto lugar. Isso mesmo, quinto. O banco com a maior taxa da lista não está nem entre os 3 primeiros. E esse é o tipo de coisa que a gente ignora com facilidade quando escolhe investimento olhando somente para o maior número na tela. Então nesse vídeo eu vou mostrar 3 coisas simples. Por que isso acontece, como o ranking aqui vai mudar quando muda o seu perfil e qual CDB faz mais sentido para quem quer paz, equilíbrio ou maior retorno, uma maior taxa. Porque o problema, digamos assim, não é só ganhar mais ou menos. O problema é tomar uma decisão automática onde deveria existir critério. Mas por que o BMG está nessa posição se ele paga a maior taxa dessa lista? Justamente porque o peso aqui está puxado para robustez da instituição. Quando a robustez pesa mais do que a rentabilidade, o ranking vai mudar completamente. E aí o BMG, mesmo com esse 107% do CDI, ele vai ficar atrás aqui do Itaú, do Banco Inter, do Banco ABC e do Banco da Ecoval, ficando à frente apenas aqui do Banco Sofisa. E aqui até entra uma lógica que faz bastante sentido, né? Um banco menor, até porque ele tem menos tradição e menos percepção de solidez, ele vai precisar atrair clientes de algum jeito. E uma das formas mais óbvias de se fazer isso é justamente pagando mais. Ou seja, ele não vai competir tanto em tamanho, vai competir em retorno. Longe disso querer dizer que ele seja um banco ruim, quer dizer só que taxa alta e instituição mais robusta não são a mesma coisa. Então, quando o investidor quer mais tranquilidade, ele tende a aceitar uma taxa um pouquinho menor em troca de uma instituição que ele enxerga como mais sólida. E aí o ranking vai passar a fazer mais sentido, porque nessa lógica o topo vai ficar dessa maneira, com o Itaú aqui em primeiro lugar, pagando 100% do CDI, seguido aqui do Banco Inter pagando também os 100% do CDI, na sequência aqui com o Banco ABC pagando 102% do CDI e na sequência o Banco da Ecoval pagando 104% do CDI. Então percebem aqui a virada, o maior CDI ele não vai sair aqui do nosso ranking, não vai sair da análise, mas ele vai deixar de ficar ali nas cabeças, né? E daqui até essa ideia mais importante do vídeo talvez, né? Que o melhor investimento ele vai mudar de acordo com o perfil de cada investidor. Então beleza, agora a gente vai inverter o jogo, porque se para quem busca paz, a ordem do ranking é uma, para quem busca mais taxa, mais retorno, a gente vai ter uma ordem bem diferente. Agora a pergunta deixa de ser qual banco me passa mais segurança e vira qual taxa me recompensa melhor. E quando a rentabilidade passa a pesar mais, o ranking vira. Então vamos colocar aqui o peso maior aqui para rentabilidade. Então aqui vocês podem ver que bancos como o BMG, o Sofisa, começam a ganhar muito mais espaço. Até porque, nesse caso aqui, o investidor aceita uma robustez relativamente menor em troca de uma taxa mais alta. E isso é importante, porque o mesmo investimento que parecia não interessante para um perfil mais conservador pode fazer sentido para um perfil mais agressivo. Então, quando alguém pergunta qual que é o melhor CDB com liquidez diária, a resposta certa não é o que paga mais. A resposta certa e razoável a se pensar vai depender do critério, vai depender da régua, da prioridade, vai depender do perfil do investidor. E esse é o tipo de nuance que quase nunca aparece quando o assunto é tratado de forma superficial. Só que na prática, a maioria das pessoas não vive nem um extremo, nem no outro. A maioria não quer ignorar a robustez, mas também não quer, ao mesmo tempo, abrir mão da taxa. A maioria das pessoas vai querer um meio termo. E é aí que entra o perfil de equilíbrio. Então aqui, ajustando a proporção para equilíbrio, aqui metade do peso vai para robustez e a outra metade para rentabilidade. E esse ranking, para muita gente, talvez seja o mais útil de todos, porque ele não vai premiar só o banco mais forte e também não premia só o banco que paga mais. Ele vai tentar responder uma pergunta talvez aí até mais inteligente. Quem entrega a combinação mais coerente? Nem segurança a qualquer custo, nem taxa a qualquer custo, mas uma decisão que faça sentido no conjunto. E até sinceramente eu acho que aqui mora a escolha da maior parte dos iniciantes que já começaram a amadurecer um pouco aí no mundo dos investimentos. E já aproveitando, se você gosta desse tipo de análise mais visual e menos automática, já se inscreva aqui no canal. Meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre investimentos, economia, finanças e vida, não necessariamente nessa ordem. Então, no fim das contas, esse painel está mostrando uma coisa simples. Quando a segurança pesa mais, os bancos mais robustos sobem. Agora, quando a taxa
pesa mais, os bancos que pagam mais sobem. Agora, quando o investidor busca mais equilíbrio aqui no meio, o topo vai mudar de novo. Então o erro não é gostar de taxa, o erro é agir como se só a taxa importasse. E aí, da mesma forma, o erro também não é gostar de robustez, o erro é agir como se qualquer diferença de retorno fosse relevante. E aqui tem uma coisa que, digamos assim, incomoda um pouco. O desconforto de olhar para a tela e não ter um único vencedor é justamente o que mostra que a pergunta qual o melhor CDB talvez nem seja a melhor pergunta, porque quase nunca existe o melhor investimento em termos absolutos, né? O que existe, na maior parte das vezes, é o investimento que faz mais sentido para o seu tipo de decisão. E é aí que mora o ponto incômodo. A gente quer uma resposta única para não precisar decidir, mas é justamente na decisão que está o valor da nossa escolha. Então, aqui para arrematar, 3 coisas importantes para você levar desse vídeo. A primeira é que em CDB de liquidez diária, comparar taxa e instituição ao mesmo tempo quase sempre vale mais do que olhar só para a taxa. São 2 eixos e ignorar um pode sair caro. A segunda é que vale entender qual é o seu perfil antes de caçar qual que seja o melhor, porque o melhor varia, seja o seu perfil que quer mais paz, mais equilíbrio ou mais retorno. E a terceira envolve até o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege, é claro, mas ele não apaga totalmente as diferenças entre as possíveis escolhas. Muita gente acaba usando o FGC como se ele transformasse todos os CDBs na mesma coisa, e não transforma. Ele serve como uma rede de segurança, não como um substituto de critério. Então, da próxima vez que alguém disser que o melhor CDB com liquidez diária é simplesmente o que paga mais, você já sabe, não é tão simples assim. O melhor investimento ele vai depender do peso que você dá para a segurança, para a rentabilidade e para a coerência com o seu perfil. E foi por isso que eu montei esse ranking dinâmico, não para escolher um vencedor universal, mas para mostrar que quando muda a régua, muda também o melhor investimento. E se você curtiu esse formato, se inscreva aqui no canal e me conta nos comentários qual que é o seu perfil, se é mais de paz, se é de equilíbrio ou se visa mais o retorno. Deixe aqui nos comentários e até uma próxima.